assunto que ganhou repercussão nos últimos dias foi a exigência do passaporte da vacina contra a Covid-19 para a entrada no Brasil. Seguindo uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a Anvisa orientou a obrigatoriedade do comprovante nas fronteiras do país. Apesar disso, o Ministério da Saúde ainda aguarda o julgamento no plenário do Supremo para bater o martelo sobre as regras aos viajantes, para publicar aquela portaria com as regras, né? Isso deve ser definido agora só no ano que vem, porque o Judiciário entrou em recesso de férias, volta o ano que vem e aí sim eles vão pautar para o plenário para decidir sobre essa questão do passaporte da vacina. Vamos então conversar sobre isso com quem entende sobre os riscos da doença, que é o infectologista Alexandre Naime Barbosa, da Universidade do Estado de São Paulo. Doutor Alexandre, bom dia, muito obrigado por falar com a gente. Muito bom dia, Marcela. Bom dia a todos os telespectadores da CNN. Doutor, vamos esclarecer mais uma vez para quem ainda não sabe, não tem noção disso, né? Como que o passaporte de vacina pode ajudar no controle efetivo da doença por aqui? Marcela, o passaporte de vacina, o passaporte vacinal contra a Covid, está cada vez se mostrando, do ponto científico, mais eficaz à medida que nós temos os resultados de estudos que são feitos em relação à transmissibilidade. Então, uma pessoa vacinada, principalmente aquela que tem o esquema completo com 2 doses, ou ainda uma pessoa que já recebeu a dose de reforço, ela pode sim ter um quadro leve de Covid. A pessoa pode também, a pessoa completamente vacinada, transmitir a Covid. Só que ela transmite numa intensidade, numa possibilidade muito menor do que uma pessoa não vacinada. Então, vamos pegar uma pessoa que não recebeu nenhuma dose do imunizante e ela tem um quadro de Covid leve. Ela vai transmitir durante um período de 10 dias. Esse é o tempo em que nós temos, então, o período de transmissibilidade em não vacinados. Quando a gente observa uma pessoa completamente vacinada, e ainda mais com a dose de reforço, esse período de transmissibilidade cai pelo menos pela metade. Ou seja, o passaporte de vacina é mais uma medida que leva à proteção contra a transmissão. Eu comparo muito como se fosse um pacote de prevenção contra acidentes de carro. Nós temos lá o cinto de segurança, o airbag, os freios ABS. Com a Covid é a mesma coisa. Só a vacina, realmente, ela não protege completamente, mas ela diminui a chance de transmissão quando comparado com o indivíduo não vacinado. E é por isso que o indivíduo vacinado deve também usar máscara e manter o distanciamento social. Então, a cada camada de proteção que você acrescenta em relação à diminuição da transmissão, você aumenta a efetividade e, dessa forma, o passaporte vacinal é extremamente necessário para a gente frear essa transmissão dentro do nosso país. E aquela medida adotada pelo Ministério da Saúde de quem não está vacinado, quem não tem o passaporte da vacina, fazer uma quarentena de 5 dias. Esse período, ele é razoável e, de fato, o que entrou em debate aí junto com o Supremo Tribunal Federal é que não teria como controlar ou monitorar essas pessoas nessa quarentena de 5 dias. Num primeiro momento, Marcela, é importante dizer que o período de transmissibilidade, como a gente já discutiu, é cerca de 10 dias. Então, uma pessoa que está sintomática, ela transmite por 10 dias. Portanto, não faz o menor sentido a gente discutir 5 dias. Segundo, que uma pessoa assintomática, uma pessoa que teve contato, fica de quarentena, a gente sabe isso bem desde o começo da pandemia, o período de incubação até o início dos sintomas, de 14 dias. Portanto, 5 dias nos parece, do ponto de vista científico, completamente inadequado, fora a questão que você comentou sobre a operacionalidade desse processo. Como é que eu vou manter realmente um controle dessas pessoas isoladas em hotéis ou em outros locais pelo tempo necessário? Então, essa medida de não exigir o passaporte vacinal em detrimento de um isolamento de 5 dias não tem nenhum embasamento científico.
Agora, doutor, postergar essa decisão da aplicação do anúncio da portaria com as regras de como funcionaria isso aqui no Brasil a partir dessa decisão do STF, caso seja confirmada a necessidade e a obrigatoriedade do passaporte da vacina, postergar essa decisão não atrasa ainda mais esse processo e aumenta a quantidade de casos que a gente pode ter da variante Ômicron aqui no país? Olha, Marcela, para nós da academia, para nós que somos de sociedades científicas, nos parece completamente desproporcional o tipo de atenção que é dada para uma pandemia que está em andamento por diversos setores dos poderes. Como não se decidir sobre isso imediatamente, quer seja pelo setor judiciário ou executivo, visto que nós estamos numa emergência global? Vários países da Europa estão, nesse momento, entrando em lockdown pelo aumento expressivo do número de casos pela transmissão da variante Ômicron. Então, a Holanda, o Reino Unido teve as suas fronteiras fechadas com a França recentemente para evitar essa disseminação. Então, deveria-se ter algum modelo, algum tipo de ação do modelo judiciário, do Poder Judiciário, para que essa decisão fosse tida o mais rápido possível. Nós não estamos no momento em que a gente pode esperar mais uma semana ou 2 semanas para tomar uma decisão. Isso tem que ser feito imediatamente. Nós, médicos que estamos na linha de frente, nós não tiramos recesso por conta de folga para deixar de atender pacientes ou por conta da necessidade da pandemia. E assim deveria agir todos os poderes do país. Doutora, a partir do momento que a gente tem casos confirmados de transmissão comunitária aqui na cidade de São Paulo, que isso já foi confirmado, essa doença se alastra, essa variante pode impactar ainda mais na situação epidemiológica de São Paulo, enfim, de todo o Brasil. Quanto mais rápido isso pode acontecer a partir do momento que a gente tem casos de pessoas que não tiveram contato com outras pessoas que viajaram, que trouxeram a doença aqui no país? Olha, Marcela, vamos lidar com os dados que a gente tem até o dia de hoje. E vamos lembrar que a nossa situação do Brasil é um pouco diferente das situações de países da Europa, porque apesar dos grupos anti-vacina que tem aqui no Brasil serem muito barulhentos, apesar do governo federal muitas vezes pecar por uma morosidade no sentido de implementar as questões de vacinação ampla, por exemplo, vacinação para as crianças, aqui no Brasil nós temos um índice de pessoas vacinadas completo muito alto e muita gente também já recebendo a 3ª dose. Então, o que a gente sabe? Que a variante Ômicron ela é extremamente mais transmissível do que aquela anterior, que já era um grande problema, que é a Delta. E também já era muito mais transmissível que a variante original que veio de Wuhan. É por isso que a gente está vendo esses dados da Europa, muitos países entrando em lockdown por conta do aumento expressivo no número de casos. O que a gente não sabe é qual é o poder de disseminação ou a maior transmissibilidade da Ômicron num país altamente vacinado como o Brasil. Principalmente, com a 3ª dose, com a dose de reforço em andamento. Então, estudos que saíram essa semana mostraram que pessoas que têm 3 doses de vacina, quer seja pela Oxford AstraZeneca ou reforço com Pfizer, têm maior proteção contra episódios leves de variante Ômicron. Então, essa é uma grande esperança para o Brasil. Nós sabemos que a Ômicron vai predominar. Isso não há dúvida nenhuma, ela já tem esse padrão de predominância na África, isso também está acontecendo na Europa, isso também vai acontecer no Brasil. Mas como a gente tem uma população altamente vacinada, a nossa expectativa é que isso não se traduza numa grande tragédia de aumento de número de casos, como a gente está vendo no Reino Unido, em outros países da Europa, e também não se traduza em um aumento expressivo na internação e óbito, que é um dos melhores desfechos para a vacina. Então, qual é o recado para agora, para essas festas de final de ano, para essa semana de festas que está chegando? As pessoas façam o esquema vacinal o mais rápido possível, atualizem. Se você não tomou a 3ª dose, veja se você já está apto a tomar. O governo brasileiro antecipou para 4 meses a dose de reforço. Quem ainda não se vacinou, precisamos deixar muito claro o benefício, iniciar esse processo ou completar a 2ª dose. E é lógico, evitar, de qualquer forma, a aglomeração sem uso de máscara, principalmente fora do ambiente domiciliar, fora do seu ambiente familiar.
Doutor, gostaria de reforçar então esse último ponto que você tocou aí em relação ao impacto da nova variante no Brasil diante de um cenário positivo que a gente tem aqui em relação à vacinação. Vacinação bastante avançada, cerca ali um pouquinho menos, né, de 70% das pessoas imunizadas com 2 doses. Diante desse cenário, as pessoas tomando então a dose de reforço, a terceira dose, a gente pode ter um impacto menor, ou seja, a gente não vai ter casos, por exemplo, mais graves que lotem o sistema de saúde. Claro que não dá para prever com toda a certeza do mundo, né? Mas, né, diante do que a gente tem de informação, a gente pode prever uma situação um pouco mais tranquila? Essa é a expectativa das sociedades científicas, das sociedades médicas. Como o Brasil é o país do Zé Gotinha, como está no nosso DNA a questão da vacinação, e apesar desse discurso irracional anti-vacinas existir, mas ser barulhento, não ser efetivo, porque o brasileiro entende a necessidade, o brasileiro se vacina, a nossa expectativa é que nós não tenhamos um cenário tão importante de transmissão e de aumento de internação como está acontecendo em países da Europa. Vou citar especificamente a Holanda, que é um país que realmente está tendo problemas graves com o aumento do número de casos, a Alemanha também, e eles não têm o mesmo índice de cobertura nosso. Um outro fator positivo do Brasil é que a nossa vacinação é mais recente. Então, você citou aí quase 70% das pessoas com 2 doses, e isso aconteceu no momento mais próximo. Então, a imunidade ainda está em vigência, nós ainda temos anticorpos neutralizantes. A exemplo do que aconteceu, Marcela, com a variante Delta. O mundo inteiro, ou grande parte dos países, Estados Unidos, muitos países da Europa, até mesmo Israel, sofreu muito com a variante Delta. E no Brasil isso não aconteceu. A variante Delta deu na parede de uma população altamente imunizada e não levou a um aumento de número de casos, a um aumento de mortalidade. Muito pelo contrário, a nossa curva, principalmente a partir de julho, agosto, setembro, quando a vacinação realmente estava em níveis estáveis, está ainda em níveis muito bons, né? Tem dia que a gente vacina 1 milhão de pessoas por dia, poucos países conseguem fazer isso. Então, a variante Delta, entre aspas, não vingou, não pegou. E a mesma expectativa é que isso aconteça com a Ômicron, desde que as pessoas se conscientizem da necessidade de atualizar o esquema básico e, assim que possível, fazer a dose de reforço, evitando sempre ambientes em que tenham grande aglomeração de pessoas sem uso de máscara. Doutor, já dá para a gente falar sobre a possibilidade de ter carnaval nas principais capitais do país ou isso precisa ser descartado desde já? Isso precisa ser discutido mais próximo do evento, mais próximo do carnaval. Como nós estamos debatendo aqui, não há a menor previsibilidade do que vai acontecer, por exemplo, 2 ou 3 semanas antes do carnaval. Se a Ômicron vai causar no Brasil um aumento de número de casos ou não. A nossa expectativa é que não, mas isso precisa ser confirmado. Portanto, qualquer decisão nesse momento é precipitada, porque o cenário epidemiológico numa pandemia é extremamente volátil, extremamente dinâmico. E as decisões não podem ser tomadas com muito tempo de antecedência, porque você pode simplesmente ter um cenário completamente desfavorável. O inverso também é verdade. Não é no momento da gente dizer que não vai acontecer, porque pode se gerar uma situação de que muito próximo do carnaval a situação continue bastante favorável, como está agora, com o declínio do número de casos novos, com o declínio no número de internação e óbito. Nossa decisão deve ser feita de forma posterior. Doutor, já dá para a gente prever algum mês ou alguma época aí do ano que vem que a gente tem que ligar o alerta que pode ter uma explosão ou um aumento significativo do número de casos de Covid-19 em todo o país? Olha, diferente do que se pensou no começo da pandemia, o SARS-CoV-2 não tem uma temporalidade, não tem uma sazonalidade tão grande quanto a gente vê com os vírus outros respiratórios, como a influenza, o vírus sincicial respiratório. Haja vista o que aconteceu em Manaus. Nós tivemos 2 tragédias em Manaus, uma pela variante original de Wuhan, lá por volta de meados de 2020, outra agora no começo de 2021. E Manaus é uma cidade que não tem variação de temperatura, não tem sazonalidade, é um lugar sempre muito quente. Então, nós vimos isso em outros locais também. Nós devemos manter a guarda alerta para a transmissão da Covid em todos os períodos, em todas as estações do ano. É óbvio que
em locais onde o frio é muito intenso, como na Europa ou a região norte dos Estados Unidos, aí sim você cria condições mais propícias para a transmissão, porque as pessoas acabam ficando mais aglomeradas em ambientes fechados. Mas o Brasil, em geral, não tem um inverno tão rigoroso. Então, por isso que a sazonalidade da Covid não se verificou nesses primeiros 2 anos de pandemia no Brasil. Pode ser importante para outros países, mas para o Brasil a gente deve manter sempre alerta, independente da estação. Tá ótimo. A gente conversou com o infectologista Alexandre Naime Barbosa, da Universidade do Estado de São Paulo. Doutor, muito obrigada. Um ótimo domingo para o senhor e até uma próxima. Eu que agradeço o convite, Marcelo. Um ótimo domingo para vocês da CNN e todo mundo que está acompanhando o canal. Obrigada.